Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje, trabalhando com o cenário Trevas RPG, um cenário de terror sobrenatural muito legal. Se você curte Trevas RPG e quer saber mais sobre esse cenário, fica aqui, que depois da vinheta, a gente conversa. Oi! Então, você já vinha acompanhando os meus outros vídeos a respeito de Trevas RPG? Não? Pois não fica triste. Eu vou deixar aqui no card o link para que você possa ir lá na playlist e assim conhecer toda a história deste cenário de RPG nacional incrível, um dos melhores cenários de terror sobrenatural já criados. Trevas RPG, ele é um cenário onde pessoas normais, seres humanos normais, eles entram em contato com um mundo sobrenatural, né, onde existem anjos, demônios, vampiros, e estes seres sobrenaturais, eles estão lutando entre si, um cabo de guerra, para dominar o mundo, né, onde essas pessoas, né, existem. E essas pessoas vão ter que aprender a conviver com a magia e a utilizá-la para poder sobreviver nesse mundo de terror sobrenatural. A gente já fez vídeos falando a respeito da história, dos seres sobrenaturais, né? Já falamos a respeito da estrutura do universo, né? De Trevas RPG. E agora nós estamos estudando cada uma das escolas de magia do Arcanorum, a sociedade, né? Fraternidade Branca, né? A Fraternidade Branca, o Arcanorum, ele é um conjunto de sociedades secretas que eles se uniram em torno de um mesmo objetivo, né? E essas várias sociedades secretas que formam o Arcanorum, elas lutam para poder manter as outras sociedades que não fazem parte da Fraternidade Branca e os seres sobrenaturais, digamos assim, sob controle, né? E assim ela pode influenciar a política, né, a sociologia, né, a sociedade do mundo onde vivem, tá? Nós já vimos várias das escolas que compõem o Arcanorum e hoje nós vamos falar a respeito da Ordem de Mármore. Se você curte esse negócio de escolas de magia e tudo, curte o cenário de Trevas RPG, ou está, né, apenas a fim de pegar os conceitos da Ordem de Mármore e utilizar em outro cenário, vem comigo que nós vamos aprender agora tudo sobre a Ordem de Mármore. Vamos lá? Bom, a Ordem de Mármore, né, a fundação dela não tem uma data conhecida, né? Ninguém no Arcanorum sabe dizer com precisão quando foi que surgiu a Ordem de Mármore. Sabe-se, no entanto, que ela tem a sua base na Arábia, né? Nos países árabes, principalmente, e de lá ela acabou se espalhando por todo o mundo ocidental. Então, a Ordem de Mármore hoje ela está presente em praticamente todos os países do Ocidente, apesar dela ter surgido no Oriente, né, até a sua base inicial na Arábia, né? Entre as personalidades importantes que fizeram parte da Ordem de Mármore, a gente pode citar Gibril, que foi um anjo muçulmano, o Magnus Petrarca, né? Lembra do Magnus Petrarca, gente? Quem viu o vídeo a respeito da história do cenário de Trevas, né? Viu que o Magnus Petrarca ele foi um demônio de arcano que cruzou, né, a barreira entre o mundo de arcano e a órbita onde fica a Terra, né, Satânia, e Magnus Petrarca, ele tinha uma forma parecida com a de um dragão, né, inclusive as lendas que falam a respeito de dragões, acredita-se que tenham sido causadas
por causa dele, né, e de outros seres como ele, né? Ele é oriundo de Arcano, ele criou, quando chegou aqui, outras ordens, né, de magia, e ele também foi das personagens fundadoras da Ordem de Mármore, né? Vamos citar também Nêmesis, Juliette Mandalos, também como outros membros, outras personalidades históricas, né, e mitológicas também, é claro, que fizeram parte da Ordem de Mármore. Falando agora sobre a história, né, a Ordem de Mármore ela foi fundada por magos de Arcano, né, entre eles o Delaquel, né, muitos anos, milênios antes de Cristo vir para a Terra, né? O primeiro mago da Ordem de Mármore foi o Magnus Petrarch, né, na Grécia, quando ele preferiu começar, né, uma nova ordem de pensamento. Ele veio, né, fugido de Arcano, como vocês sabem, o mundo de Arcano ele foi praticamente destruído pelo mau uso da magia, então várias criaturas, são chamadas de demônios, né, fugiram do plano de Arcano para o plano onde existe a Terra, e entre eles veio o Magno Petrarca. E todos eles tinham um pensamento de repetir aqui no nosso mundo, no nosso plano, a mesma utilização, né, exacerbada, a mesma utilização errada da magia que eles haviam feito em Arcano. Mas o Petrarca não, o Petrarca ele queria que os recursos desse novo plano, desse novo mundo, fossem usados com mais cuidado, né, do que haviam sido os planos de Arcano. Ele queria criar um estilo de magia mais, digamos assim, mais autossustentável, né, porque ele não queria que acontecesse com a Terra o mesmo que havia acontecido com Arcano, né. Então ele se separou das outras ordens com as quais ele veio, que ele já fazia parte em Arcano, e aí ele criou, né? Ele criou a Ordem de Mármore com o objetivo de impedir a Terra de se autodestruir, como havia acontecido em Arcano. Poucos anos antes da vinda de Cristo, né, o filho do Demiurgo, para a Terra, outros magos também conseguiram atravessar os portais, principalmente em Atenas e em Delfo. Os primeiros comandantes que chegaram, eles encontraram Magnus, né, trabalhando lá já com a Ordem de Mármore, né, e decretaram uma aliança, né, entre a Escola de Mármore e a escola que eles iriam fundar depois, que ficaria conhecida como Casa de Cronos, né. Essa aliança entre a Ordem de Mármore e a Casa de Cronos, ela dura até os dias de hoje. E os 4 magos, né, que atravessaram e se uniram ao Petrarca, eles iniciaram uma viagem para o Egito, onde encontraram, né, vários outros adeptos da seita do templo de Ísis e Osíris, e lá eles trocaram, né, experiência, trocaram conhecimentos, né? Juntos a outros magos dissidentes desta sociedade secreta, eles retomaram as bases do que mais tarde se tornaria a Grande Ordem Mármore do Oriente. Então, a Grande Ordem Mármore do Oriente, ela surge da união, né, dos magos da Ordem de Mármore com a Casa de Cronos e com também os últimos sobreviventes da Ordem do Templo de Ísis e Osíris. Com as expansões, acabam também chegando até os reinos árabes, né? Lá eles instalam as suas bases de operação, principalmente a região dominada pelos honrados discípulos do grande profeta Maomé. Então, a Ordem de Mármore, que começou na Grécia, ela acaba ainda se difundindo até chegar na Arábia, né? Criando lá a sua base de atuação, né, sua organização fica realmente completa, compacta, com toda a sua ideologia, com toda a sua forma de pensar lá, né, entre os adoradores do profeta Maomé, nas Arábias, tudo bem? Quais são, então, as principais características da Ordem de Mármore, né? Ela é uma ordem militarizada, tá? Então, ela possui uma hierarquia militar. Os membros da Ordem de Mármore, eles podem ser magos
ou guerreiros. E eles costumam ser treinados em todas as artes de combate armado e de demolição. Eles estudam também as escrituras e coordenam as mesquitas, né, providenciando segurança e contato para os guerreiros. Embora, né, a gente tenha visto que Petrarque ele tinha a vontade de criar uma magia, né, mais assim científica, né, mais voltada para o estudo da essência da própria magia, assim que a magia pudesse ser utilizada de forma mais, digamos assim, pacífica, quando a Ordem de Mármore ela se associa com os muçulmanos, né, com os adoradores de Maomé, ela passa então a adquirir características mais militarizadas, porque como a gente sabe, né, os muçulmanos eles têm aquele negócio de pregar a guerra santa, né, de levar a palavra de Maomé a todos os povos, a força, converter os infiéis na espada, né, então tudo isso com a convivência da Ordem de Mármore com eles, ele acaba, então, também adquirindo essas características mais hierarquizadas, né? O oposto do que desejava o seu fundador. E quanto aos graus, né? Quais são os graus dentro da Ordem de Mármore? Como você sabe, toda ordem, toda escola de magia, ela é dividida em segmentos, em níveis, que a gente chama de graus, né? Existe apenas, dentro da Ordem de Mármore, 3 graus. A de aprendiz, onde digamos assim, né, o membro ele é chamado de mago aprendiz, guerreiro irmão, ou mago irmão, e o mestre assassino, ou mago superior. Então, aprendiz, guerreiro e mestre, tá? Então, essas são as 3 ordens de mármore. E círculos, né? Os círculos, no entanto, a gente tem 3 círculos e mais o círculo interno. O primeiro círculo, né, onde fica o aprendiz e o irmão. O segundo círculo, que é formado pelos mestres assassinos e pelos magos superiores. Eles são também os coordenadores dos templos da Ordem de Mármore. O círculo das sombras. Esse círculo, né, é um círculo secreto formado pelos 3 maiores guerreiros e pelo maior mago de cada região. Então, em cada região, para formar o círculo da sombra, ela vai digamos assim, ela vai entrar com os seus 3 maiores guerreiros e o maior mago daquela região. E o círculo interno, né, que ele é formado por 12 magos das sombras mais influentes de toda a região. Então, dentro daqueles magos das sombras que formam o círculo das sombras, escolhe 12 para formar o chamado círculo interno, que é o nível mais alto da Ordem de Mármore, de lá que são tomadas as decisões mais importantes dessa escola. Kits, se eu quiser jogar com a Ordem de Mármore, ou no cenário de Trevas RPG, ou se eu quiser transportar a Ordem de Mármore para um cenário criado por mim, né, adaptar ele para alguma outra coisa, dentro do sistema Daimon, que é o sistema de Trevas RPG, como é que eu posso jogar com a Ordem de Mármore? Aí a gente vai falar sobre os kits. No caso da Ordem de Mármore, a gente tem um único kit, né, que é o kit Ordem de Mármore, tá certo? É assim que é chamado. Para poder adquirir esse kit, eu preciso pagar um custo de 4 pontos de aprimoramento e 280 pontos de perícia, tá? Então, eu preciso pagar esse custo para poder ser um membro da Ordem de Mármore. E o que eu ganho, né, me tornando membro da Ordem de Mármore? Eu ganho as seguintes perícias: adaga 30-30, manobra de combate, lutas às cegas, armadilha 30%, ciências proibida, dividida entre 20% alquimia, 20% rituais, idioma árabe, 30%, manipulação interrogatório, 30%, intimidação, 30%, tortura, 30%. E dentro de religião eu ganho ismalismo, né, que é o estudo da fé muçulmana, 30%, sobrevivência, onde eu posso escolher um ambiente, 30%. Normalmente, né, gente, por ter assim maior ênfase lá nas Arábias, costuma-se escolher mais a sobrevivência no deserto, mas isso não é obrigatório. Você pode optar por sobreviver em florestas, sobreviver em cidades, tá?
mas levando em consideração que por você viver lá naquela região, né, das Arábias, a Arábia inteira ela é um deserto, né? Então a sobrevivência em deserto cairia mais a ver. Essas são as perícias que você ganha dentro do kit Ordem Mármore. E os aprimoramentos? Bom, dentro do kit de Ordem Mármore você ganha poderes mágicos 2, isso quer dizer que você já começa com 2 pontos de magia e ganha mais um por nível. Você também ganha pontos de fé 1, que vai te dar um ponto de fé inicial e mais um a cada 2 níveis. Pontos heróicos 2, isso quer dizer que a cada 2 níveis, por nível, você ganha 2 pontos heróicos. Esse é o kit de Ordem de Mármore, utilizando esse kit que normalmente você pode jogar com um membro, né, um guerreiro da Ordem de Mármore, ou utilizar esse kit para criar um NPC, tá certo? Da Ordem de Mármore. Se você gostou dessa escola do Arcano Arcanorum, então não deixa de curtir, compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber outros vídeos como esse. Ainda faltam várias escolas do Arcano Arcanorum para a gente destroçar aqui no nosso canal. E é isso aí, agradeço pela companhia, por ter ficado comigo aqui. E até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau, tchau.